Se você chegou até essa mensagem, receba-a com total certeza. Esse momento não é acidental, não é um erro de timing, não é coincidência e não é resultado do acaso. É uma resposta. É a própria existência reagindo a algo que você pediu em silêncio. Muito antes das palavras se formarem, antes de você admitir para alguém, você enviou uma pergunta apenas através do que sentia. Em algum lugar bem fundo dentro de você, naquele espaço quieto que você protege e raramente revela, você se perguntou se o que sente é verdadeiro, questionou se ainda tem valor, se ainda tem propósito, se algum dia foi real, ou se era apenas algo que imaginou por se importar demais. Essa pergunta não dita não ficou sem resposta. Mesmo quando você duvidou que ela importava, mesmo quando tentou se convencer a soltá-la, ela continuou viva. E agora, nesse momento preciso, antes que a hesitação se transforme em rendição, antes que você se convença de vez a parar de acreditar, você está recebendo a confirmação que esperava. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Essa confirmação não chega cedo demais, nem tarde demais. Chega exatamente quando você precisa. Vem ao seu encontro no espaço entre segurar e soltar, no momento frágil em que o seu coração está cansado, mas ainda aberto. O que você lê agora não tem a intenção de te pressionar, nem de te confundir. Tem a intenção de te firmar, de te lembrar que o que você sentiu não foi sem sentido e que as perguntas que você carregou em silêncio foram vistas, reconhecidas e respondidas no tempo certo. Você ficou quieto por muito tempo, continuou andando como se tudo já tivesse acabado. Se disse que aceitou, que seguiu em frente, que o capítulo estava fechado. Mesmo assim, existe algo dentro de você que nunca se acomodou de verdade. Uma pergunta que permanece no silêncio. Uma incerteza que volta sempre que o mundo fica mais quieto. Ao longo de décadas trabalhando com pessoas que viveram exatamente o que você está vivendo, aprendi algo que a razão sozinha não consegue explicar. A questão sobre o futuro de uma conexão profunda não é respondida pela força, pela lógica ou pela impaciência. Ela é respondida pelo timing, pelo alinhamento, por um movimento mais amplo que se revela além do que conseguimos enxergar no momento presente. E essa resposta chega até você agora com uma clareza que não permite mais negação. Abandone a ideia de que você está exagerando o que sente. Você não está inventando essa profundidade. Você não está se agarrando ao nada. Você não ama sem sentido e não ama sozinho. O vínculo que existe entre você e essa pessoa não foi criado pela fantasia ou pelo desejo. É real, não começou na mente, mas em algo muito mais profundo do que isso, em um lugar que a razão não alcança, mas o corpo reconhece. O que você precisa guardar hoje é essa verdade. Você não foi feito para desistir. Você está muito perto de algo que vem se formando silenciosamente há muito tempo, algo construído para os dois. Você ainda não consegue ver o quanto está acontecendo por baixo da superfície, quantas mudanças estão ocorrendo sem que você perceba, mas a sensação que você tem, esse pressentimento de que algo está prestes a mudar, não é falsa. A forma como essa história continua viva dentro de você, a forma como o nome dessa pessoa permanece presente, a forma como o seu coração sempre volta para o mesmo lugar. Isso não é obsessão, não é dependência, é um sinal, é algo que não pode ser criado artificialmente. Existe porque pertence a uma intenção mais profunda, uma intenção que a distância, o silêncio ou o tempo não conseguem apagar. Então, o primeiro passo que você é chamado a dar agora é interno. Pare de tratar a distância como prova de fracasso. Distância não é o mesmo que perda. A separação física não define o estado de uma conexão de alma. Na realidade, a distância costuma ser uma ilusão quando se trata de energia emocional. O vínculo entre vocês não está enfraquecido, está ativo. Existe um fio invisível que os une.
E o vazio que você sente não é unilateral. Ele reflete o que a outra pessoa também experimenta. A ausência não é punição. É uma fase usada pelo próprio processo da vida para trazer consciência, crescimento e compreensão. Essa pessoa carrega você dentro dela. Mesmo que evite demonstrar, mesmo que pareça distante ou fechada, a verdade mais profunda é visível além do comportamento superficial. Nada genuíno se perde simplesmente porque está escondido. Não abandone algo que entrou na sua vida com tanto significado. Esse amor não é aleatório. Não chegou para te confundir ou te enfraquecer. Vem de um lugar muito mais profundo do que a emoção sozinha. Em breve, você começará a notar os primeiros sinais claros de que a alma dessa pessoa está alcançando a sua, mesmo que não seja através de palavras. Mas para reconhecer esses sinais, você precisa entender o que está se desenrolando por baixo da superfície. Essa história não continua por causa de ações externas, continua por causa da certeza mantida internamente. Permaneça firme, não porque você está esperando com ansiedade, mas porque confia que o que é seu não desaparece. O que foi unido com propósito não simplesmente se dissolve. Ouça o seu conhecimento interior. Aquela percepção quieta que diz que o amor ainda existe não está te enganando. É o sinal mais honesto que você tem. Existe alguém que genuinamente se importa com você. Alguém que pensa em você com muito mais frequência do que deixa transparecer. Isso não é o fim da história, é a fase inicial de compreendê-la. E agora que você está começando a aceitar a verdade da sua intuição, é importante ir além da dúvida e entrar na consciência. Mesmo no silêncio, mesmo na separação, você não está sozinho. A intensidade que você sente não é engano, é uma verdade colocada dentro de você por uma razão. Se os caminhos de vocês se cruzaram, se uma convicção foi plantada dentro de você que se recusa a desaparecer, é porque o propósito dessa conexão vai além da lógica. Você pode sentir às vezes que está dando mais do que recebe, ou que está se agarrando a algo que parece escorrer, mas essa percepção está incompleta. O universo não desperta um amor dessa profundidade dentro de você apenas para te abandonar sem sentido ou direção. Quando o seu coração continua voltando para o mesmo lugar, não é porque sua mente é fraca, é porque existe um vínculo que não vem do impulso, vem da própria alma. Esse sentimento é real e seu propósito não pode ser apagado pelo tempo, pelo silêncio ou pela distância. Pergunte a si mesmo honestamente, por que essa história ainda vive dentro de você? Por que o nome dessa pessoa ainda aparece sem esforço? Por que essa conexão se recusa a se romper? A resposta não é complicada. Está viva, muito mais viva do que você se permitiu acreditar. O que pertence a você em um nível profundo não simplesmente desaparece. O que o destino uniu não pode ser destruído por pausas, mal-entendidos ou medo. A resistência que você sente em esquecer não é uma falha, não é fraqueza, é confirmação. Sua alma reconhece o que importa. Existe uma lacuna ampla e muitas vezes dolorosa entre o que seus olhos observam e o que o seu ser interior sabe. O que você vê é comportamento, distância, silêncio, uma pessoa que parece fechada, indiferente ou retraída. Mas o comportamento superficial raramente conta toda a verdade. Por baixo dele, essa pessoa carrega sentimentos conectados a você. O amor nem sempre se expressa com clareza ou coragem. Às vezes se esconde, às vezes se protege, às vezes recua com medo de perder o controle ou de ser avassalado. Essa pessoa pensa em você mais do que você imagina. Nota a sua ausência, sente a sua energia, mesmo quando nenhuma palavra é trocada. O seu nome desperta algo nela quando é ouvido. Uma memória retorna quando ela menos espera. Uma foto permanece intocada porque apagá-la parece uma perda para a qual ela ainda não está pronta.
Existe um vazio que ela não consegue explicar, uma sensação de que algo importante está faltando. Mesmo que você acredite que ela seguiu em frente, ela não o fez completamente. Mesmo que você pense que não importa mais para ela, você importa. Alguns sentimentos não se apagam em silêncio. Algumas memórias continuam doendo. Certos sinais se repetem por uma razão. Há momentos em que ela para no meio do dia sem saber por quê. Momentos em que você cruza a mente dela sem aviso. Como essa conexão se manifesta na sua realidade agora? O primeiro sinal claro é a ressonância emocional. Você percebe mudanças sem explicação, alterações de humor, ondas de emoção que não pertencem apenas às suas próprias circunstâncias. Isso acontece porque a conexão está ativa. Ela não está ausente porque não se importa. Está ausente porque não sabe como administrar a profundidade do que sente. Algumas pessoas amam com tanta intensidade que o medo vem logo atrás. Elas se afastam para recuperar o equilíbrio, para respirar, para se proteger da vulnerabilidade. Então, enquanto você se pergunta por que tudo parece pausado, entenda, nada parou. Por baixo do silêncio, as emoções se movem com força, estão simplesmente escondidas da vista, se desenrolando em um lugar que você não consegue acessar diretamente. Esse movimento interno te afeta, aparece no seu corpo, nos seus pensamentos, na sua energia. Você pode confundi-lo com estresse, inquietação ou coincidência, mas é conexão respondendo à conexão. Quando essa pessoa pensa em você com profundidade, a energia dela se move por um fio invisível que liga uma alma à outra e, eventualmente, chega até você. Isso nem sempre chega como felicidade ou conforto. Muitas vezes vem como uma onda repentina de tristeza ou uma leveza quieta que aparece sem nenhuma razão clara no seu dia a dia. Talvez nada tenha dado errado naquele dia. Pode não haver causa externa, nenhum gatilho óbvio, mas o seu peito fica pesado. Seu humor muda e uma melancolia estranha se instala. O que você experimenta nesse momento não é verdadeiramente a sua tristeza. É o peso da saudade dela. É o eco do arrependimento dela. As emoções não ditas entrando de forma suave, mas persistente no seu espaço emocional. Outro sinal comum dessa troca é a chegada repentina de uma memória que não pode ser evitada. Em momentos em que a sua mente está ocupada ou calma, quando você menos espera, o rosto dela aparece nos seus pensamentos, ou um momento compartilhado se repete com clareza nítida. Parece tão vívido que você para o que está fazendo por um breve segundo. Isso não é aleatório, não é imaginação, é o vínculo ainda ativo no coração dela. Você está muito mais presente no mundo interior dela do que acredita. Esses são momentos em que algo dentro dela envia um sinal para você, lembrando que a conexão não desapareceu. Esse vínculo também pode ser sentido fisicamente. Às vezes chega como um calor súbito, um aquecimento suave, espalhando pelo seu rosto ou peito. Em outros momentos, pode parecer uma leve sensação de queimação, breve, mas perceptível. Essas sensações frequentemente ocorrem precisamente quando ela está pensando em você, com afeto, ternura ou saudade profunda. Por outro lado, quando ela está tomada pelo medo, confusão ou dúvida de si mesma, você pode sentir o efeito oposto. Um frio repentino pode percorrer você, ou uma sensação de vazio pode aparecer no seu estômago, como se algo tivesse sido momentaneamente retirado. Existe também uma forma muito específica com que essa conexão se expressa através do som e da música. Você pode, de repente, ouvir uma canção que vocês já dividiram, mesmo em lugares onde não esperava, ou pode se deparar com uma melodia nova que, de alguma forma, carrega a essência dela e te lembra dela instantaneamente. Isso não é coincidência, é o universo usando o som como uma ponte, uma ferramenta sutil para te lembrar de que o vínculo ainda está vivo. Quando ela ouve o seu nome dito por outra pessoa e algo se move dentro dela, essa vibração emocional não permanece contida. Ela viaja para fora e chega até você, ressoando quietamente no seu próprio corpo e mente.
Há noites em que ela pensa em você logo antes de dormir, quando o mundo fica silencioso e as defesas enfraquecem. Há dias em que uma lembrança sua aperta o peito dela de repente, sem aviso. Mesmo quando ela escolhe o silêncio e tenta parecer forte, distante ou indiferente, a verdade não desaparece simplesmente porque não é dita. Se você percebeu que a sua intuição ficou mais forte do que nunca ultimamente, se sente que algo está mudando em um nível mais profundo, mesmo nos dias em que prometeu a si mesmo que ia soltar. Então você precisa ouvir esse conhecimento interior. Esse sentimento não é dependência, não é obsessão, é clareza, é consciência. O amor que essa pessoa sente por você não pode simplesmente ser desligado. Não é algo que obedece à lógica ou à conveniência. É um amor que luta consigo mesmo. Um amor que tenta entender o que não pode ser totalmente explicado. Um amor que tenta resistir ao que parece irresistível. A sua presença deixou uma marca tão profunda nela que ela não consegue reconhecê-la completamente, nem mesmo para si mesma. E é precisamente por causa dessa profundidade que você não deve perder a esperança. Por que esse vínculo é tão forte, a ponto de nem o tempo nem a distância parecerem capazes de apagá-lo? A resposta está no que aprendi ao longo de décadas, estudando a mente humana e acompanhando pessoas em seus processos mais profundos de cura e transformação. Algumas conexões não são acidentais, não são encontros simples ou atrações passageiras destinadas a se desfazer na primeira dificuldade. Certas conexões existem por causa de um design maior, um pacto formado em um nível mais elevado, muito antes de vocês se encontrarem no mundo físico. Um acordo centrado no crescimento, no despertar e em um propósito compartilhado. Quando duas pessoas estão unidas por algo assim, a própria energia não permite a separação completa até que o propósito desse encontro seja cumprido. É por isso que cada tentativa de ambos os lados de esquecer ou se desapegar completamente falhou. Essa persistência não é fraqueza, é prova. O que é puramente circunstancial pode terminar. O que é destinado perdura. A razão pela qual o nome dela continua vivendo dentro de você, apesar de todos os esforços para silenciá-lo, é porque algo dentro de você reconhece e honra esse acordo. Age como uma âncora, mantendo você alinhado com uma verdade mais profunda. Quando a conexão permanece ativa, quando as memórias continuam vibrando dentro de você, é porque você está sendo continuamente lembrado da autenticidade desse vínculo. É como se a vida te dissesse, quietamente, permaneça centrado, permaneça paciente. Esse processo é guiado e controlado além do timing humano. Dentro desse plano não há caos, apenas pausas com propósito. O universo não coloca você em sofrimento emocional sem sentido. Se há silêncio agora, não representa um fim, representa uma fase de reorganização interna. A vida está trabalhando dentro da outra pessoa, moldando-a, preparando-a para retornar mais forte, mais completa e mais certa. Nenhuma força externa quer que você receba alguém que está apenas parcialmente pronto. Também não quer que você permaneça preso no medo ou na inquietação constante. É por isso que o vínculo se estica, mas não se rompe. Aperta e afrouxa, mas seu núcleo permanece intacto. O que parece um peso insuportável para você é, na verdade, o tempo que a outra pessoa precisa para curar suas camadas internas e amadurecer para o papel que essa conexão exige. Para entender de verdade por que essa pessoa se recolheu, você precisa olhar para o que o silêncio representa dentro dela. Ela está vivenciando uma intensidade emocional que ainda não sabe como administrar. Você possui a sensibilidade e a consciência para sentir a profundidade desse vínculo. Ela ainda não desenvolveu essa mesma capacidade. A força desse amor, o poder dessa conexão e a percepção de que você é a pessoa que ela buscava
criaram um choque interno nela. O silêncio dela não é rejeição, é uma expressão de medo, especialmente o medo da vulnerabilidade. Como um ser ferido que recua para se proteger, ela se recolheu internamente para processar, entender e se resguardar de algo que percebe como avassalador. Essa pausa é a tentativa dela de explicar o que parece inexplicável. Ela acredita que a distância pode reduzir a intensidade e restaurar uma sensação de controle sobre as emoções. Mas essa crença está equivocada. O silêncio é o som do medo dela. Esse medo existe porque o que ela sente por você é a conexão mais profunda e genuína que ela já conheceu. Ela não tem medo de você. Ela tem medo da força dos próprios sentimentos. Teme que a entrega completa a exporia a uma dor que ela não acredita que sobreviveria. Então, recua antes que o vínculo cresça ainda mais dentro dela. Por dentro, ela está dividida entre duas forças. Uma é a voz ferida do ego, que pede cautela, distância e autoproteção. A outra é a voz mais profunda que reconhece a sua presença, chama o seu nome e anseia pela proximidade. O silêncio se torna o campo de batalha onde essa luta se desenrola. Mesmo nesse silêncio, nada está parado. Um movimento poderoso está se formando por baixo da superfície. Um que eventualmente vai forçá-la a confrontar o que tem tentado evitar. A vida continua colocando sinais na frente dela, momentos que ecoam quietamente a sua ausência. A falta da sua energia parece para ela como um vazio ardente e profundo. Um que nenhuma distração consegue verdadeiramente aliviar. Nenhuma nova pessoa, nenhuma rotina agitada, nenhum prazer temporário consegue preencher esse espaço. Cada tentativa de escapar só torna a verdade mais clara. Quanto mais ela tenta esquecer, mais é forçada a lembrar. Quanto mais finge que não é afetada, mais alto o silêncio se torna dentro dela. Então, quando você se sentir tentado a ver o silêncio dela como prova de que ela não se importa, pause por um momento. O silêncio, nesse caso, não é ausência de amor. É evidência de um conflito interno. É o som de um coração lutando para sobreviver ao seu próprio processo de cura. É o medo colidindo com a verdade. A quietude dela não é indiferença, é pressão. Para realmente permitir que essa conexão se cure e alcance o que está destinado, você precisa entender o que ela está combatendo. A distância dela não é crueldade. O recolhimento dela não é rejeição. É o resultado de uma armadura emocional construída lentamente ao longo de muitos anos, criada para protegê-la de dor, decepção e traição que ela vivenciou muito antes de você entrar na vida dela. Essa armadura foi útil por um tempo, mas agora a própria vida está lentamente a dissolvendo camada por camada. E esse processo é desconfortável, parece inseguro para ela. O amor que você carrega é poderoso, gentil, firme e incondicional. E por causa disso, age como um espelho. Reflete a própria luz escondida dela de volta para ela. Para alguém que foi profundamente ferido, ver a si mesmo com clareza pode ser aterrorizante. Quando ela olha para você, é forçada a ver o que poderia ser, o que merece e o que tem evitado. Nesses momentos, o ego reage automaticamente. Tenta protegê-la de uma dor que não existe mais, mas que ainda vive na memória emocional dela. O medo que ela sente não é sobre o que pode acontecer no futuro. Vem do que já aconteceu no passado. É por isso que ela está sendo guiada para uma transformação interna profunda, uma fase sombria e solitária, onde não consegue mais fugir de si mesma. Essa escuridão não é punição, é purificação. É um processo lento de liberar crenças antigas e defesas que não a servem mais. Quando ela retornar, não será por necessidade ou medo, será por inteireza. E embora essa separação possa parecer que está afetando apenas ela, não é unilateral. Enquanto a vida trabalha através dos medos dela, também está curando os seus. Você está aprendendo a amar sem se perder. Está aprendendo a permanecer firme sem depender da presença dela. Está aprendendo a confiar, mesmo quando não há prova visível. O destino está moldando os dois ao mesmo tempo.
ela está sendo guiada a se tornar mais corajosa. Você está sendo guiado a se tornar mais calmo. Quando a reaproximação acontecer, não é para vir da saudade ou da falta, é para surgir do equilíbrio. Isso leva a um ponto de virada importante. O reencontro faz parte do plano, mas o quão rapidamente ele se desenrola depende da clareza da sua fé. A dúvida desacelera o processo. A confiança permite que ele se mova. Cada momento de medo, impaciência ou de se sentir indigno envia uma mensagem de que você não está pronto para receber o que pertence a você. Mas quando você descansa na certeza, sua energia muda, torna-se magnética. Você não mais persegue, você atrai. Suas palavras importam, porque palavras moldam energia. Quando você fala a partir da crença e não do desespero, se alinha com o que está sendo construído para você. Quando você diz com total confiança que confia no desenrolar dessa conexão, você envia um sinal claro para o universo. Isso não é um ritual, é uma mudança interna. A dúvida afrouxa seu domínio, a fé abre a porta. A partir desse ponto, o seu papel não é esperar de forma impotente, mas soltar conscientemente. A verdadeira atração nasce da calma. Quando você persegue, afasta as coisas. Quando você confia, o que é seu encontra o caminho de volta para você. Se você chegou até o final dessa mensagem, já sabe que o que sente não é ilusão. Você é alguém que ama com profundidade, que carrega a verdade mesmo quando ela pesa e que ainda escolhe acreditar, mesmo sem garantias visíveis. Isso não é fraqueza, é uma das formas mais corajosas de existir. Tenho trabalhado com pessoas assim há muitos anos. E sei que a jornada que você está atravessando não precisa ser vivida em isolamento. Há um espaço que criei especialmente para quem quer aprofundar esse caminho de autoconhecimento, cura emocional e inteligência do coração. Você pode fazer parte da minha comunidade no YouTube, onde compartilho o que não cabe em um único vídeo, conversas mais íntimas, reflexões mais profundas e um espaço onde você não estará sozinho nesse processo. O link está aqui. Ficarei feliz em te encontrar lá. Eu sou Andréa Vermon e o que você sente é real. Atenção! 5 golpes psicológicos secretos que fazem o narcisista implorar por você. E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em silenciar no momento exato? Que o narcisista, esse mestre das máscaras, só teme aquilo que ele jamais poderá controlar. O espelho interno que você aprendeu a manipular em silêncio. Sou Andréa Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Quantas vezes você tentou confrontar um narcisista com argumentos, gritos ou lágrimas e, no fim, se viu engolido por um vazio maior ainda? E se, ao invés de enfrentá-lo de frente, você simplesmente acionasse forças invisíveis dentro dele que o fariam se curvar, implorar, sem sequer entender por quê? Aprendi ao longo dos anos que aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Mas e se você pudesse ir além da aceitação? E se houvesse golpes mentais invisíveis, mas precisos, como bisturis, capazes de ferir o ego narcisista sem que você tocasse nele? A mente dele, tão confiante em seus jogos, não está preparada para uma contraofensiva que nasce do inconsciente, das sombras que ele se recusa a olhar, mas que você aprenderá a acionar. Este vídeo não é sobre vingança. É sobre equilíbrio, é sobre devolver ao narcisista o próprio veneno, mas numa dose simbólica, silenciosa, devastadora. Aqui você não vai aprender truques baratos ou frases de efeito. Você vai acessar o subsolo da psique humana, onde a linguagem não é falada, é sentida, é intuída, é temida. E o mais curioso, quando você aplicar o que descobri ao longo de décadas, estudando as entrelinhas da alma,
O narcisista não vai te odiar, vai te desejar, vai confundir sua força com fascínio, vai confundir sua ausência com dependência. Mas cuidado, uma vez que você veja o que está por trás da cortina, não há como desver. Este conteúdo não é para quem busca respostas rápidas, é para quem sente no fundo que está vivendo um padrão repetido, uma prisão invisível, um ciclo que já não faz sentido e que precisa ser quebrado com algo mais profundo do que lógica. Aqui, cada palavra carrega uma chave, cada metáfora é uma abertura de caminho e cada minuto perdido é um passo a mais na escuridão. Não é o narcisista que será destruído, será a imagem de poder que ele acredita controlar. E quando isso acontecer, ele não vai te atacar. Ele vai implorar por algo que nem ele sabe nomear, porque você terá tocado algo que nenhuma vítima jamais ousou, acessar o arquétipo sombrio do seu próprio reflexo. E se ainda há dúvidas, é porque o jogo já começou e você está no centro dele. Há dores que não gritam, elas se escondem por trás de sorrisos treinados, de frases ensaiadas, de uma independência que só existe por fora. Você se acostumou a suportar, a calar, a tentar entender o que nunca teve lógica. E é aí que o narcisista floresce no seu esforço para manter o equilíbrio dentro de um terremoto que não começou em você. Mas aprendi em minha prática clínica que aquilo que você tenta curar no outro, sem antes atravessar em si mesma, se volta contra você. E é por isso que o narcisista não foi o começo, ele foi o espelho, um reflexo distorcido de uma ausência que você já carregava antes dele chegar. Talvez ninguém tenha te ensinado que o amor também pode ser um campo de guerra e que às vezes quem fere não é o grito, é o silêncio calculado, é o sumiço na hora exata em que você mais precisava ser vista. O narcisista não te escolheu por acaso, ele pressentiu no seu olhar uma fome emocional que ele podia controlar. E você, sedenta por migalhas de afeto, confundiu manipulação com paixão. Acontece com os que sentem demais. E foi justamente aí que ele se instalou, não porque você é fraca, mas porque ainda não sabia reconhecer o poder que tem. Observei em milhares de casos que tudo o que não enfrentamos em nosso inconsciente retorna como destino. E é assim que o narcisista entra como destino, como coincidência, como a pessoa certa na hora errada. Mas ele não veio por acaso. Ele veio para tocar na sua ferida mais antiga, aquela que você tentou enterrar sob a rotina, o trabalho, as redes sociais e as distrações. A presença dele ativa o que há de mais profundo em você, a sensação de abandono. E enquanto você tenta consertar a relação, o que está tentando, na verdade, é consertar algo dentro de si mesma. Mas ninguém cura o outro tentando sangrar por ele. O jogo que ele joga não é sobre amor, é sobre domínio. Ele te empurra ao limite para ver até onde sua alma pode se esticar sem romper. E você vai cedendo primeiro nos detalhes, depois nos princípios, até esquecer quem era antes de tudo isso começar. A cada chantagem emocional disfarçada de carinho, a cada volta teatral, depois de um afastamento cruel, ele reprograma o seu centro. Você começa a medir o seu valor pelo humor dele, pelo afeto dele, pelo olhar dele. E aí, quando você menos espera, está implorando para ser escolhida por alguém que nunca te enxergou de verdade. Mas há um ponto em que o inconsciente grita mais alto, um momento silencioso, mas absoluto, onde algo dentro de você diz basta. E não é um basta de raiva, é um basta de despertar. É quando você entende que a dor que ele provoca é só uma camada visível de algo muito mais antigo, algo que vem da sua infância, da sua história, dos silêncios da sua alma. É aí que o verdadeiro golpe começa, não contra ele, mas contra o padrão, contra a repetição, contra o autoabandono disfarçado de lealdade. Ao longo de minha carreira, identifiquei isso como o processo de individuação.
o instante em que a alma, cansada de se fragmentar por outros, decide voltar para casa. Nesse processo, o narcisista se torna irrelevante, não porque ele mudou, mas porque você mudou o eixo. Você deixa de ser satélite da dor dele e volta a orbitar seu próprio centro. E é justamente aí que o poder inverte. Quando você para de implorar, ele começa. Quando você deixa de correr atrás, ele se desespera, porque o combustível do narcisista nunca foi o amor, foi o controle, e você acaba de quebrar o código invisível que sustentava o jogo. Mas cuidado, ele vai sentir, vai perceber que perdeu o domínio sutil que exercia sobre a sua alma e vai tentar voltar. Não por arrependimento, mas por desespero. Vai usar tudo. Promessas, lembranças, gatilhos, ausências, ele sabe onde dói e não tem pudor de tocar. Mas agora você já não é mais a mesma, porque algo em você foi ativado, algo que não se explica, mas se sente, um instinto ancestral de sobrevivência emocional. E quando isso acontece, ele sente, implora e treme sem entender por quê. E você também não precisa entender, porque algumas forças não são para serem compreendidas, são para serem assumidas. É disso que falamos aqui, dos golpes invisíveis, simbólicos, arquetípicos. Não são gritos nem confrontos, são presenças internas, são silêncios que não se calam, mas se impõem. São escolhas que não precisam de explicação, apenas de firmeza. Porque o maior golpe psicológico é ser aquilo que o narcisista jamais poderá manipular você inteira. E se algo dentro de você está se contorcendo agora, se há uma lágrima contida ou um nó na garganta, não lute contra isso. É o seu inconsciente reconhecendo que algo verdadeiro está sendo tocado. E sei por experiência que a verdade, quando chega, não grita, ela apenas ilumina e nada volta a ser como antes. Se você está sentindo isso, continue, porque estamos apenas no começo da travessia. Você já sentiu que, mesmo em silêncio, o seu corpo gritava que havia algo em você tentando sair, como se uma parte esquecida estivesse tentando emergir após anos sendo abafada? Há um momento no relacionamento com um narcisista em que não é ele quem fala, é o eco da sua própria história sendo ativado, porque no fundo ele nunca foi apenas ele. Ele foi o pai ausente, a mãe que não escutava, a infância em que você aprendeu a agradar para não ser abandonada. E é por isso que, mesmo quando ele te destrói emocionalmente, uma parte de você ainda quer ser escolhida por ele, porque você acredita de forma inconsciente que só assim poderá finalmente curar tudo o que ficou para trás. Percebi ao longo dos anos que tudo aquilo que deixamos inconsciente acaba se tornando o roteiro secreto da nossa vida. E você começa a perceber que sempre esteve dançando a mesma música com parceiros diferentes. Você muda de rosto, mas a sensação é sempre a mesma. Você tentando ser boa o suficiente, presente o suficiente, leve o suficiente, desejável o suficiente para alguém que jamais será capaz de te ver. O narcisista apenas amplia o palco, mas o script é antigo, é ancestral, é o drama do abandono repetido em 1000 formas, e agora você finalmente o está enxergando. E aqui começa o segundo golpe, mas não se engane, ele não tem forma de ataque, ele tem forma de ausência, de distância, de neutralidade emocional estratégica. O segundo golpe psicológico secreto não é agir, é não mais reagir, é se tornar um vazio simbólico que obriga o narcisista a encarar a própria sombra, porque enquanto você luta, implora ou argumenta, ele se alimenta. Mas quando você se cala, não como quem desiste, mas como quem desperta, o jogo quebra, porque o narcisista não sabe lidar com o nada. Ele só sabe manipular o que pulsa, o que sente, o que se doa. Esse silêncio, porém, não é comum. Ele não vem da raiva, ele vem da lucidez. E é isso que o torna letal. Você começa a ocupar um espaço que ele não controla, o da sua própria consciência. A ausência da sua reação é um espelho que o obriga a se ver sem o reflexo que você fornecia. E ele entra em colapso, começa a duvidar do próprio valor, da própria sedução,
do próprio controle. Ele se perde porque o personagem dele só existia na presença da sua submissão emocional. Sem ela, ele implode. E essa implosão não tem som, mas tem consequência. Ele sente que está perdendo algo, mas não sabe o quê. E é justamente por isso que ele volta. Mas agora você já não está mais lá. Pelo menos não como antes. Algo em você se fechou, como uma flor que compreendeu que não pode mais desabrochar para mãos que só sabem arrancar pétalas. Essa mudança é invisível, mas real. Você fala pouco, mas olha muito. Não precisa mais gritar. Seu silêncio virou presença, presença de si mesma. E o narcisista, que antes era o centro do seu mundo, agora gira em torno da ausência que você representa. Ele se confunde, ele se desespera, ele tenta entender, porque de repente tudo parece escorrer por entre seus dedos, mas esse silêncio, esse distanciamento, essa ausência estratégica tem um preço. Porque para sustentar esse segundo golpe, você precisará lidar com o medo do abandono, com a tentação de voltar a ser aquela que suplica, que tenta, que cede. E é aí que o verdadeiro combate acontece, não com ele, mas com a parte de você que ainda acredita que precisa mendigar por afeto para existir. Você vai ouvir essa voz. Ela vai implorar por reconciliação, vai trazer lembranças boas, vai sussurrar que talvez ele mude, que talvez você tenha exagerado, que talvez seja melhor tentar mais uma vez, mas você já sabe, essa voz não é o amor, é a carência falando com a voz da sua infância. Aprendi que a verdadeira transformação acontece quando encaramos nossas próprias trevas. E é exatamente isso que esse golpe exige, que você veja a criança ferida dentro de si e diga: agora eu estou aqui por você. Que você deixe de esperar que o outro te salve. Que você pare de dar poder a quem não te valoriza. Que você assuma o lugar de presença dentro da sua própria ausência. Porque quando você para de buscar validação fora, o narcisista entra em colapso interno e começa a implorar não por você, mas pelo reflexo dele que você levava consigo. Esse segundo golpe é cruel, mas necessário, porque ele quebra o ciclo. Ele cria o vazio simbólico que obriga o narcisista a encarar o próprio abismo. Mas, acima de tudo, ele devolve a você um poder que foi roubado há muito tempo, o de não precisar ser amada para se sentir inteira. É nesse ponto que você compreende algo profundo, que o verdadeiro abandono nunca foi ele ir embora. Foi você ter se abandonado para tentar segurá-lo. E agora que você voltou, tudo muda, porque a sua presença consigo mesma faz barulho até no silêncio e o narcisista ouve. E o que acontece a seguir, ninguém conta, porque esse tipo de virada não se ensina, se vive. E quando acontece, você não precisa mais se vingar, nem responder, nem provar nada. A sua ausência ativa a dor dele e sua presença com você mesma é o castigo final. Porque o narcisista pode suportar tudo, menos ser ignorado por quem ele jurava controlar. E é nesse ponto que ele quebra, implora, persegue. Mas agora é tarde, porque algo em você morreu e nasceu ao mesmo tempo. Mas será que você está mesmo preparada para sustentar esse silêncio? Será que diante do próximo gesto dele você conseguirá não ceder? Porque esse golpe não é um ato, é um estado interno. E só os que atravessaram suas próprias sombras são capazes de sustentá-lo. Se você sente que ainda não consegue, fique, porque a jornada continua e o próximo mergulho vai te mostrar que há forças muito mais profundas do que o desejo de ser amada e que o narcisista, no fim, só foi o despertador do seu próprio renascimento. Você já percebeu como certas histórias continuam acontecendo mesmo quando tudo parece diferente? Lugares novos, rostos novos e ainda assim a mesma sensação sufocante, a mesma necessidade de provar algo, de ser vista, de ser escolhida, de ser suficiente. A repetição não é coincidência, é sintoma. Observei em consultório que vivemos o mesmo enredo até que ele seja compreendido,
até que deixemos de culpar o outro e olhemos para o roteiro que carregamos por dentro. E enquanto isso não acontece, seguimos atraindo a mesma dor travestida de novidades. É nesse ponto que o narcisista se torna mais do que um manipulador. Ele se torna o catalisador de uma alquimia psíquica. Ele não apenas fere, ele revela, ele tira da sombra aquilo que você tentou esquecer, o medo de ser esquecida. E para se proteger disso, você construiu uma armadura de entrega. Se doa, se anula, se dobra tudo para não ser deixada. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você se abandona para não ser abandonada, mais atrai quem só sabe abandonar. A equação é invisível, mas implacável, e só se quebra com o terceiro golpe. Este terceiro golpe não é visível, não tem forma nem barulho. Ele acontece em silêncio, no escuro, como uma ruptura interna que não avisa quando chega. É o rompimento com o próprio enredo psíquico. É quando você deixa de tentar curar a ferida sendo ferida. É quando você para de procurar no outro aquilo que só você pode oferecer a si mesma. Aprendi que nada tem um efeito psicológico mais forte em uma criança do que a vida não vivida de seus pais. Mas e quanto da sua vida você também não viveu por estar ocupada tentando curar o que nem era seu? O narcisista percebe não racionalmente, mas instintivamente. Ele sente que algo escapou, que o jogo não está mais em suas mãos. E então começa a dança do desespero. Promessas, regressos, lembranças editadas, tudo para te reconduzir à narrativa antiga, porque se você escapa da história, ele também deixa de existir como personagem. O golpe não é sobre o que você faz com ele, é sobre o que você deixa de fazer por você. É um corte no script, uma recusa simbólica, uma morte interna do padrão. Mas romper esse enredo não é simples, porque ele vem amarrado à sua história de vida, ao que você aprendeu sobre amor, ao que viu na infância, ao que ouviu sobre si mesma. É uma rede psíquica que se estende por gerações, e quando você começa a puxar o fio, tudo treme. O passado, o presente, as certezas. Esse terceiro golpe exige coragem, não para enfrentar o outro, mas para enfrentar a verdade de que você passou anos tentando ser amada de uma forma que te adoecia. E o pior, acreditava que isso era amor. A transformação não acontece num grito, acontece numa manhã qualquer, quando você olha no espelho e simplesmente não reconhece mais aquela que aceitava tão pouco. A dor vem, mas vem junto de uma lucidez poderosa, brutal, que não te permite mais voltar. Você sente saudade, sim, mas sente mais saudade ainda de si mesma, da leveza que você perdeu tentando segurar um castelo de areia emocional. E nesse instante algo se quebra. Você não precisa dizer nada. O narcisista sente e se desestabiliza, porque o que ele mais teme não é sua raiva, é sua libertação. Quando você entende que não precisa mais ser desejada por ele, ele se desespera. Quando você não tenta mais provar o seu valor, ele tenta recuperá-lo por si. Quando você quebra o enredo, ele quebra junto, porque todo o jogo dele depende da sua permanência no papel da que espera, da que insiste, da que se culpa. O terceiro golpe é a negação desse papel, é o assassinato simbólico da identidade que você assumiu para ser amada. E há algo de profundamente doloroso e libertador nisso, porque ao romper com o enredo, você também perde partes de si. A versão que tolerava, a que se justificava, a que acreditava que precisava consertar o outro para merecer amor. Elas vão embora e por um tempo tudo parece vazio. É como se você não soubesse mais quem é, mas não se assuste. O vazio é fértil, é solo novo, é a preparação para a verdadeira identidade que emergirá, não baseada na dor, mas na presença. Esse terceiro golpe não deixa marcas visíveis, mas deixa cicatrizes psíquicas. Ele altera a frequência e o narcisista, mesmo sem entender, sente.
Ele tenta, reage, se humilha porque ele sabe, mesmo que não saiba explicar, algo em você morreu e aquilo que ele manipulava já não existe mais. Ele implora, mas não é mais por você, é pelo controle que perdeu, pela narrativa que desabou, pelo reflexo que você não oferece mais. Mas você agora caminha diferente, mais leve, mais firme, carregando não mais o medo de ser deixada, mas a certeza de que não precisa mais se abandonar. Isso é o início do retorno para a casa interna, a alma, o centro, onde nenhum narcisista jamais poderá habitar. Quantas vezes você sentiu que precisava se diminuir para caber em alguém? Quantas vezes mediu suas palavras, recuou seus sonhos, filtrou suas vontades? Só para não incomodar, não provocar, não ser difícil? A convivência com o narcisista é um campo de distorção. Pouco a pouco você vai se apagando, mas nem percebe. Ele não te diz que você está errada. Ele te olha como se estivesse decepcionado. Ele não precisa te humilhar. Basta se ausentar no momento em que você mais precisa de apoio. Ele cria um clima de exigência que te obriga a performar o tempo todo. E quanto mais você se entrega, menos parece ser suficiente. Observei que todo ser humano carrega dentro de si o desejo profundo de individuação, o impulso arquetípico de se tornar quem se é de verdade. Mas com o narcisista, esse desejo é sabotado, porque ele se alimenta do seu não ser, da sua adaptação, da sua fragmentação. Ele precisa que você se quebre para que ele se sinta inteiro. Precisa que você se perca para que ele se sinta encontrado. E isso é o que torna o jogo tão cruel. Quanto mais você tenta amá-lo, mais longe fica de si mesma, até o dia em que a sua própria alma começa a implorar para voltar. É aí que nasce, no fundo do fundo, o quarto golpe. Ele não começa com uma decisão, começa com um colapso, um cansaço que não é físico, é existencial. Uma exaustão de sustentar uma versão que não é sua. Então, sem alarde, sem drama, você começa a se lembrar. Lembra de quem você era antes das exigências, antes do medo de perder, antes da necessidade de ser amada por alguém emocionalmente indisponível. E esse lembrar é como uma faísca, discreta, mas suficiente para acender uma fogueira. O quarto golpe psicológico secreto é a retomada da sua autenticidade silenciosa. Não é um grito de liberdade, é uma vibração nova. Você não se posiciona para ser notada, você apenas para de se esconder. E isso para o narcisista é intolerável, porque ele não sabe lidar com quem se basta. Ele precisa de alguém que gire em torno dele. Quando você começa a se bastar, ele gira em falso. Tenta entender onde foi que te perdeu, mas você já sabe.